Josué capítulo 2, o versículo é o versículo 11, que nos diz assim: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Quando esta mulher, que se chama Raabe, fala esta palavra, ela está vivendo num contexto muito difícil. E eu até escrevi aqui: Raabe, a prostituta crente. Você ouviu? Raabe, a prostituta crente. Porque crente é todo aquele que crê. E até o diabo é crente, porque ele crê. Ele sabe. O contexto histórico que este versículo está inserido, ele é uma passagem muito linda. Josué é uma passagem que fala sobre Josué, quando o povo do Senhor está acampado num lugar chamado Sitim. E Josué envia apenas 2 espias. E eu comecei a pensar, por que Josué enviou apenas 2 espias? Talvez, na mente de Josué, ainda estava o fatídico dia em que Moisés envia 12 e só 2 voltam trazendo boas palavras, boas novas. Naquele dia, a palavra do Senhor vai dizer que os 10 espias fizeram o povo chorar, pecar, e pecar de tal forma e de tal maneira que eles ali perderam de entrar na terra prometida. E agora a nova geração, após 40 anos no deserto, está num lugar chamado Sitim. E Josué vai mandar espias para contemplar novamente a terra. E Josué talvez pensa, isso não está na Bíblia, são palavras minhas. Josué pensa o quê? Se naquele tempo 10 fizeram o povo perder, eu que não vou me atrever a novamente mandar 12, e os que aqui estão acampados perder também de passar, ganhar mais uma batalha. Eles estavam de frente de Jericó, eles estavam prestes a entrar, a ver aquelas grandes muralhas derrubadas. Daqueles espias, somente 2 trouxeram boas notícias. Isso está lá em Números, capítulo 13. Sitim é um lugar perigoso. Sitim é um terreno incerto, onde o povo se prostituiu, onde a ira do Senhor se acendeu sobre o povo de Israel. Se você for ler na palavra do Senhor, isso está lá em Números, capítulo 25, versículos de 1 a 3, de 1 a 4, você vai ler esta palavra, que o povo estava neste mesmo lugar, e o povo se prostitui com as filhas daquele lugar. E agora, novamente, eles estão ali. E aí o Senhor falou comigo: se já estivemos em terrenos assim, se já estivemos na terra de Sitim, porque por vezes nós voltamos, não é, pastor Isaac? É o mesmo lugar, as mesmas coisas. É o Senhor te testando para saber o que está em seu coração agora. Será que você mudou? Será que você se rendeu a Ele, a sua vontade? Será que agora o povo era diferente? Ou será que o povo que atravessou o deserto 40 anos, a geração nova, vamos assim dizer, era como a geração antiga que pecou lá atrás? Se já estivemos em terrenos assim, incertos, perigosos,
Por que nós não nos policiamos quando passamos por lá novamente? Por que nós não pensamos, neste caminho eu já passei, eu não vou pecar novamente. Neste caminho eu já me prostituí, eu não vou me prostituir novamente. Aquele bar que está lá na esquina, quando eu passava, eu parava lá e bebia. Hoje eu passo lá e evangelizo quem está lá, porque eu sou uma nova criatura rendida a Cristo. Há terrenos perigosos, mas esses terrenos, o Senhor às vezes permite nós passarmos por ele novamente para saber o que vai no nosso coração. Se a nossa rendição é de verdade. Aleluias. Esse povo aqui, ele está no mesmo lugar de derrotas anteriores, mas olhando para o futuro. Você pode estar no mesmo lugar. Você entende o que o Espírito está falando nesta noite? Você pode estar no mesmo lugar, mas olhando para o futuro e dizendo: por aqui eu passei, aqui eu caí, mas hoje eu posso dizer: o Senhor me levantou, o Senhor me regenerou, o Senhor me santificou. Hoje eu sou uma nova criatura, que já não me prostituo, que já não bebo, que já não fumo. As coisas lá de fora já não me atraem mais. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele povo estava no mesmo lugar chamado Sitim, mas o olhar do povo agora era um olhar diferente. Eles estavam olhando os muros de Jericó e eles estavam dizendo: o nosso Deus vai nos dar. As muralhas são altas, as muralhas são intransponíveis, mas se o meu Deus prometeu me dar, Ele vai me dar aquilo que Ele me prometeu. Por quê? Porque eu me rendi a Ele. Porque eu entreguei o controle da situação nas mãos dEle. Porque agora já não sou eu que defino as coisas, Ele define, porque Ele é Senhor da minha vida. Muitas vezes nós vemos as pessoas no mesmo lugar e nós julgamos. Por que fulano está ali? Por que está passando por ali? E às vezes a gente não entende que Deus está permitindo, como permitiu ao povo de Israel, para provar o que havia no seu coração. Josué está neste lugar e ele envia 2 espias. E aí o que me chama a atenção, olhe bem, esses 2 espias eles estão num lugar perigoso, mas eles vão para um lugar mais perigoso ainda. Aonde, irmã Leiva? A casa de uma prostituta. Homens de Deus numa casa de uma prostituta. E aí o Senhor falou uma coisa ao meu coração, e eu escrevi para não esquecer. Homens de Deus, e quando eu falo homens aqui, é no sentido homem e mulher. Homens de Deus entram e dormem na casa de uma prostituta e não se rendem a ela. Quer que eu repita? Homens de Deus entram num bar e não bebem mais. Homens de Deus entram numa boca de fumo e já não cheiram mais, já não usam mais, porque agora eles estão indo lá para dizer: eu agora sou diferente, eu agora me rendi a Cristo e eu quero atrair vocês também ao meu Senhor. Quando eu olho para esta palavra, parece loucura. Tantas casas para estes homens entrar, mas eles entram exatamente na casa de uma prostituta. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, vai estar escrito exatamente
o versículo que Raabe cita para os espias. Quando Moisés está falando, Moisés exorta o povo à obediência, é epígrafe do texto. Ele está relembrando tudo o que aconteceu. E lá no versículo 39, capítulo 4, versículo 39, ele vai dizer assim: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Aonde? Quem está falando aqui? Moisés, servo do Senhor. Quem está falando em Josué? Raabe, a meretriz, prostituta, sem valor. Mas Deus está dizendo nesta noite: aquele que se rende a mim tem o mesmo valor para mim, porque eu sou o grande eu sou, capaz de transformar um Moisés em homem de Deus, um homem que falava: não posso falar, não posso estar à frente desta grande multidão, é pesado demais para mim, eu não tenho língua perfeita. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o que sou eu que vou te usar, sou eu que vou fazer. E este mesmo Deus que levanta um grande líder, também usa uma prostituta. Porque para ele, o que interessa é se você se rendeu de verdade a ele. Quem pregou para Raabe? Quem foi lá para falar para Raabe? Eis que te digo. Eu não encontrei aqui que houve um profeta num dia de culto de domingo, que tinha um ministério de louvor bom, que tinha uma preletora, um preletor bom, e que falou para Raabe: eis que te digo, os muros vão cair, você precisa se converter. Ninguém falou para Raabe. Existem coisas que Deus não vai usar profeta para falar com você. Existem coisas que Deus não vai dizer: eis que te digo. Existem coisas que estão aí, o Espírito está ministrando. Eu não sei de que forma, mas Ele está ministrando. Porque a palavra me diz que Ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E foi nesse tempo que esse Espírito, eu tenho convicção, entrou lá, convenceu Raabe e disse assim: se renda, se renda. Sabe por quê, Raabe? Tudo isso vai para o chão, tudo isso vai acabar, mas se você se render ao Deus dos céus e da terra, Ele pode livrar a tua alma dessa destruição. Raabe se rende a esse Deus. Ela entende que não há saída. Lá fora haverá uma destruição iminente. Deus está falando com pessoas nesta noite. Se renda a mim. Quem de nós aqui acreditaria na rendição de Raabe? Qual de nós acreditaria na conversão de Raabe? Porque está escrito na Bíblia, nós acreditamos. Mas e se não tivesse escrito na palavra? O povo de Jericó estava como Raabe, com muito medo. E Raabe não nega o medo. Raabe não vive num outro patamar diferente. Não, não. Ela também tem medo como as outras pessoas. Qual a diferença na vida de Raabe? É que ela toma uma atitude. Esta mesma palavra vai dizer que Raabe, quando chama os espias para dentro da sua casa, ela os esconde. No outro dia, esses homens, eles não passam lá não. Passou, bebeu água, foi embora. Não, eles dormem na casa da prostituta.
Não importa o lugar por onde você passe, por onde você durma, aonde você esteja. Eu vou sair desse culto, a irmã falou que eu posso ir para um prostíbulo. Não é isso que o Senhor está falando com você nesta noite. Ele está dizendo para você, se você é servo em qualquer lugar. Você entra limpo e sai limpo. Os homens entraram na casa de Raabe. E sabe o que eu acho interessante? Era normal o homem entrar na casa de Raabe. Né, pastor? Tinha nada de anormal. Ela era prostituta. Os homens, se você for ler algumas histórias de alguns historiadores, eles falam que os homens, vai pegando aí, eles saíam da cidade de Jericó. Por que eles saíam? Porque eles eram bons. Talvez eles fossem pastores, presbíteros, ministros de louvor. Eles eram impecáveis. E aí eles saíam de dentro da cidade, rodavam e subiam pela corda para a casa de Raabe. Passavam a noite ou o tempo que tivesse que passar com Raabe, descia pela corda novamente e entrava na cidade como se bons fossem. Há muita gente assim, né? Entra na casa de Deus como se bom fosse. Sai da casa de Deus como se bom fosse. Mas Deus está vendo aonde os seus pés estão indo. A Bíblia vai dizer que chegam e falam para o rei de Jericó: olha, entraram 2 homens na casa de Raabe. E aí eu entendo que estes homens eram diferentes. Os espias lhe pediram apenas uma pousada. E ela os esconde, livrando-os da morte. Ela podia ter feito com aqueles homens o que uma mulher fez com Sansão. Ela podia ter chamado os inimigos e ter dito assim: agora eu vou me vingar. Se o meu povo vai morrer e eu tenho oportunidade de ter um inimigo nas minhas mãos, pelo menos eu vou ter o prazer de me vingar. Mas sabe o que Raabe faz? Ela fala: não, eu não vou me vingar, não. Eu vou aproveitar a oportunidade que está sendo me dada. E eu vou trazer salvação. Não somente à minha vida, mas também à minha casa e à minha família. Deus está dizendo para você: há oportunidades sendo geradas para você. Não as desperdice. Enquanto o povo do Senhor estava temeroso, enquanto o povo do Senhor precisava enviar espias para saber, aquela que estava lá dentro, prostituta, já tinha se rendido e estava dizendo: vai acontecer, porque o vosso Deus, que é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, falou que vai acontecer. E quando isto acontecer, eu quero estar dentro deste projeto. Deus não tem parte com incrédulos. Deus se comunica com uma prostituta, mas uma prostituta que acredita que vai acontecer e muda de vida e se agarra às promessas dele. E eu encerro falando que Raabe disse: Raabe era uma prostituta, mas ela morre para os deuses do seu povo. Ela morre para a vida que ela levava. Ela morre para as suas atitudes, para os seus desejos, para as suas vontades. E ela vive para Cristo, literalmente. Porque se você for ver lá em Mateus, ela entra na genealogia de Cristo. Uma prostituta rendida consegue entrar, aleluias, num lugar onde muitos santos não entraram. Há muitos ilibados não entraram, muitos com carteirinha de tanta coisa não entraram, mas a prostituta rendida entrou. Eu não sei quantos dias
A família de Raabe teve que ficar presa dentro da casa dela. Eu não sei quanto tempo levou, mas eu sei que no dia que os muros de Jericó vieram abaixo, eles estavam salvos. A destruição lá fora é iminente, mas se você quiser, você pode ser arca de salvação para os da sua casa, para os da sua empresa, para os seus vizinhos. Diga para eles: eu me rendi. É bom